Bom dia de novo, né? Eu dei bom dia pra vocês hoje nos stories. Esperar o Instagram aí avisar a vocês que eu estou por cá, como diria a Virgínia. Vão entrando aí. Eu trouxe até o livro que eu tinha falado pra vocês que eu tô tomando como base pra poder fazer essas aulas. Trouxe pra mostrar pra vocês. Eu até coloquei nos stories na segunda-feira. Mas, pra quem não viu ou pra quem chegar nessa live depois... Ô, Alane, você pode, por favor, escrever pra mim, aula 3, o princípio da não contradição? Voltou. Que eu vi um gritinho de Helena aí, ossos do ofício. Quem é mãe e tenta dar aulas vai entender. Só esperar a Alane colocar o pronto. Deixa eu fixar. Princípio da não contradição. Então, vou começar, tá bem? Então, na aula 1, nós falamos sobre o que é a metafísica. Na medida que eu conseguir, eu vou sempre recapitulando. Eu sei que vai chegar um momento que não vai ter como, mas é bom porque vai sedimentando aí na nossa cabeça essas coisas que a gente tá conversando. Deixa eu só ajeitar aqui. Bugou aqui, mas acho que tá tudo certo. Tá. Então, na aula 1, nós falamos sobre o que é a metafísica, certo? Falamos sobre o que é causa última, o que são princípios primeiros, qual a importância disso na nossa vida, porque Deus é um tema capital na metafísica, como que o terapeuta precisa saber disso para poder aplicar isso na prática dele, tá bem? Na aula de ontem, nós falamos sobre um conceito-chave dentro da metafísica, que é o conceito de ente. Aprendemos que quando a gente fala ente, a gente está falando ser também, porque eles se implicam mutuamente, né? Falamos sobre o que é essência, falamos quais são as repercussões disso na nossa vida. Mostrei para vocês, aqui fiz um desenho maravilhoso de um suposto ser humano que mais parecia uma estrela do mar, enfim. Então, nós falamos sobre o que é metafísica, nós falamos sobre ente, que é a noção primeira da metafísica. Inclusive, eu disse para vocês que era complicado até a gente conseguir delimitar um conceito de ente, porque conceitos sempre implicam... Bom dia, Eunice. Conceitos sempre implicam que a gente pegue aquilo ali que a gente está estudando e coloque dentro de uma categoria maior, para que a gente consiga enxergá-la desde cima. Só que ente já é uma categoria última, vamos dizer assim, sobre as coisas que são, né? Sobre as coisas que existem, que entraram na existência. Então, essa própria noção de ente não tem como ter um conceito, assim, amarrado, mas a gente pode dizer que é tudo que é, tudo que a gente olha e acusa a existência. Tanto por isso, a gente conversou lá na primeira aula também, que os 3 pilares da filosofia a filosofia está ancorada sobre 3 pilares, que é algo há, algo se move, isso é verdade, tá? Algo há, ele é ente, ele está na existência, eu olho e acuso a existência. Por isso que aquela frase do Descartes é tão absurda, penso logo existo, porque para existir, para pensar, ele precisa primeiro existir, e a frase inverte esse negócio. Algo se move, ou seja, tudo quanto é imperfeição, tudo quanto há, tudo quanto é criado, tem esse símbolo do movimento, do ato, potência, potência, ato. Bom dia, Dani. E isso é verdade. Então, percebendo que algo há, percebendo que ele se move, eu posso acusar que isso que está acontecendo é verdade, certo? Então, retomando, portanto, um minuto antes de eu entrar na aula de hoje, eu trouxe aqui o livro para vocês, ó. Pra mostrar. É um livro fino, não é grosso, tá? Ele tem 24 capítulos, inclusive eu tenho pensado em estruturar essas lives de acordo com os capítulos dele. Pode ser que eu suprima algum, pode ser que eu mescle algum, mas enfim, a gente vai caminhando. Inicialmente seria cada capítulo uma aula, tá? Então, o primeiro capítulo é o que é metafísica, o segundo é o ente, e agora vamos falar sobre o princípio da não contradição. Acho que o de amanhã é substâncias e acidentes, e a de sexta é predicamentos ou categorias.
mas não tenho absoluta certeza. E esse livro aqui, gente, ele é muito didático. Ele é um excelente... Nossa, entrou uma luz aqui. Ele é uma excelente porta de entrada para quem não sabe metafísica, para quem não conseguiu ainda se situar, tá? Então, comprem esse livro. Eu comprei na Amazon, do Tomás Alvira, do Luiz Clavel e do Tomás Melendo. Eu acho até que o Tomás Alvira está em processo de canonização, mas não tenho certeza. É um excelente livro introdutório, tá? Ele é bem didático, bem prático, então recomendo que vocês leiam. E não passem batido das notas de rodapé, tá bom? Eu sempre falo isso porque quando a gente lê um livro, a gente aprende muito com as notas de rodapé. Exemplo disso, óbvio, para quem aqui já tentou ler, já começou a ler, já terminou de ler, é a Praxis da Psicologia. Eu sempre digo que a Praxis tem 2 livros dentro dele. O livro e as notas de rodapé do livro, né? Então, quando eu li a Praxis, que eu vi as notas de rodapé, e quando eu fui ler o Correntes da Psicologia Contemporânea, eu já tinha uma noção prévia muito boa, muito assentada acerca das correntes, porque o Martin Echevarria na Praxis, ele falava muito sobre elas nas notas de rodapé. Então, não se percam disso. Dá para ajudar muito e para sedimentar nosso conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entrar no nosso tema de hoje, que é o princípio da não contradição. Bom, não é um tema difícil. Eu acho que ele é bem... Marina, acho que ele é bem autoevidente. Eu não consigo compreender porque se houve tanta... Na verdade, até consigo, mas enfim. Porque se houve tanta discussão a respeito disso. Mas, vejam só. Na aula de ontem, a gente percebeu que, através do princípio, através da noção de ente, nós entendemos que ele é a primeira noção metafísica. É a primeira noção que a gente capta da realidade. Ou seja, antes mesmo de saber qual é a essência da coisa, qual é o modo de ser da coisa, o que é que faz que ela seja o que ela é, qual é a quididade daquilo ali, eu sei que ela existe, tá? Então, eu não preciso, é totalmente desnecessário eu virar pra vocês e dizer que essa caixinha de fone aqui existe. Basta que eu mostre. Olha, gente, olha a caixinha de fone. Quando você bate o olho, o seu cérebro automaticamente já entra naquele primeiro pilar. Algo há. Isso existe. Ele está na existência. Se ele está na existência, ele tem que ser. Certo? Então, a noção de ente é a noção primeira da metafísica, com a qual a nossa mente já está habituada a raciocinar. Está dentro de nós. Certo? Então, eu bato o olho e eu sei que aquilo ali é um ente. Por quê, Maria? Porque ele existe. Porque eu olho para ele e eu sei que ele existe. Tá? E o que é o princípio da não contradição? O princípio da não contradição, junto com essa noção primeira de ente, é um primeiro juízo universal acerca das coisas. Então, para muito além de eu dizer que algo é, eu também digo como juízo primeiro universal, que ninguém me contou, mas a minha mente já raciocina desse jeito, porque nossa mente busca raciocinar coerentemente, se a gente permitir, claro, é que não é possível que uma coisa seja algo e o contrário desta coisa, certo? Não é possível que algo seja e não seja no mesmo sentido e do mesmo modo, tá bem? Mas, Marina, isso não é um tanto quanto óbvio? Ora, se eu sei que isso é uma xícara, uma caneca, e aí vamos entrar em outra discussão. Se eu sei que isso é uma caneca, eu sei que ela é uma não caneca. Eu sei que ela não é uma não caneca. Perdão. Se eu sei que eu sou pessoa, eu sei que eu não sou uma não pessoa. É até difícil a gente conseguir fazer essa invertida aí para o outro não. Se eu sei que isso é um pássaro, eu sei que isso é um não pássaro. Concordam comigo, gente? Isso aqui tá bem claro? Me digam aí. Tá bem claro isso? Ou ainda suscita alguma dúvida para vocês sobre o princípio da não contradição? Sim, né? Eu concordo também, Dani. Ai, meu Deus, pega esse negócio aqui. Mas acontece que na antiguidade, alguns filósofos começaram a questionar isso. Eles diziam, não é bem assim. Tudo muda. Nada é. Algo pode ser e não ser. Já que o princípio da não contradição fala que algo não tem como ser e não ser,
do mesmo modo e no mesmo sentido, no mesmo momento e no mesmo sentido? Eu digo que sim. Por quê? Tudo flui, tudo muda, nada é estável. E aí vocês podem observar, primeiramente, um grande problema na linguagem, certo? Pra que eu preciso da linguagem se o homem pode ser não homem? Porque vejam, se eu tô aqui falando com vocês, eu espero que assim que eu proferir uma palavra, ela tenha o significado mesmo dela, e não do seu contrário. Eu preciso que o mundo seja de alguma forma estável para que eu possa falar as coisas e para que vocês possam conhecer as coisas. Porque imagina, se eu venho aqui falar do homem e vocês estão aguardando que eu fale do não homem. E se eu digo que uma coisa é e não é? Que loucura! Olha, gente, a metafísica é a ciência da causa última dos primeiros princípios, mas também não é. Vocês vão sair daqui com o juiz ardendo. O que está acontecendo? Não dá. E essa maluquice, assim, vamos dizer, começou lá na antiguidade quando Protágoras enunciou a sua frase, muito conhecida, que diz que o homem é a medida de todas as coisas. Então, a partir disso, e desenvolvendo-se depois disso com outros filósofos, o mundo, de alguma forma, para essas pessoas, deixa de ter uma certa estabilidade. As coisas deixam de ser em si para ser para mim. Olha que problema. E a gente sabe o tanto que isso é problemático. As coisas deixam de ser em si, para ser para mim. Ou seja, eu que digo o que as coisas são. Ora elas são, ora elas não são. Tá? Então, reparem, não existe, portanto, regras, leis acerca de instituições como casamento, como sociedade. E daí eu fico absolutamente perdido no mundo, porque tudo pode ser e pode não ser. Então eu não consigo precisar e ter conhecimento nenhum, total, fechado, acerca de quaisquer coisas. Eu não consigo nem evoluir nas ciências, minha gente. Entendem? Eu acabei de me lembrar aqui, falando em ciência, do exemplo do ovo, né? Porque desde quando eu me entendo por gente, ora o ovo é bom, ora o ovo é ruim. Ora o ovo é bom. Não, pode comer ovo. Não, mas só uma vez na semana. Não, pode comer 3 vezes. Não, pode comer todos os dias. Não. Entendem? É esse puro devir. É esse estar se construindo a todo tempo e nunca vai parar de ser construído. Como a gente fala hoje, né? Desconstruído. É precisamente isso. Isso aqui é desconstruído, ora, porque ele tá tentando a todo tempo ser o que não é. E se uma coisa é e não é, vocês concordam comigo que ela não é nada? Se o homem é não homem, o que é? Não tem como saber. As coisas passam a ser um ser pra mim. Dani, o relativismo é o contrário da metafísica? Pode-se dizer que sim. Eu vou pensar sobre isso, eu não gosto de falar nada sem ponderar um pouco e meditar. Mas assim, a metafísica é que busca essa causa última que é imóvel, que é universal. E o relativismo postula contra tudo que é imóvel. O relativismo tudo pode ser. E no relativismo, se eu não sei o que sou, e se eu sou para mim, e não o que sou, eu nunca vou ser feliz. É propriamente isso que está acontecendo hoje. Não, eu não sou essa coisa que Deus deixou para eu ser. Eu sou o que eu quiser. E aí tá lá. Triste, infeliz. A raiz está aqui, ó. Nessa frase. Quando vocês olharem para o relativismo hoje, a raiz está nessa frase. O homem é a medida de todas as coisas. E aí nós vamos, por exemplo, para a corrente psicológica do humanismo. O que é que o humanismo fala? Que o centro do ser humano é a consciência. Que as coisas não são em si, é o homem que dá sentido às coisas. Então ele fala, olha, quando o paciente chegar e disser, fulana, eu tô com depressão. Primeira pergunta que você tem que fazer para ele é, o que você entende por depressão? Imaginem só que bagunça seria o mundo, a ciência, o relacionamento, tudo. Se as pessoas que chancelassem ou discernissem ou dissessem o que são as coisas dentro do seu mundo individual. Toda vez que chega um paciente no meu setting terapêutico, que fala assim pra mim, Marina, eu queria que o mundo fosse do jeito tal.
Eu digo pra ele, tudo bem, entendi. Mas imagina a repercussão disso em cada vida individual. Se o mundo é pra mim, se o mundo é para o meu marido, se o mundo é para a Mayara, se o mundo é para a Simone, se o mundo é para a Daniela, se o mundo é para a Anne. Onde é que a gente vai parar? Primeiro, cada mundo vai ser de um jeito. Eu não vou conseguir me comunicar com as pessoas. Primeiramente, a primeira repercussão pra mim tá na linguagem. Ora, se eu olho pra um carrinho de bebê e eu enxergo bacia, eu vou morrer falando bacia e o outro vai morrer sem entender o que eu tô falando, porque ele tá enxergando um carrinho de bebê. Não tem como. Quem postula que a humanidade, as coisas que são, é o eterno devir e que é o ser para mim e não o que é, não vai conseguir nem se comunicar. Temos aqui uma absoluta impropriedade. E como é que eu vou estudar as coisas? Como que a gente vai conseguir construir um conhecimento? Vai ficar parecendo, sabe o quê? Política de interior. Um vem, faz um monte de coisa, aí o outro vem e desfaz tudo. Por quê? Por quê? Porque ele quer o mérito pra si. Ele não está pensando nas coisas. E é aí que a pessoa inteligente e madura entra. A pessoa inteligente e madura tem, dentro do seu coração, como o professor Olavo falava, uma aceitação desejosa. Isso é muito bonito, gente. Muito bonito. Porque a aceitação desejosa é muito mais do que você silenciar o barulho do mundo, silenciar o barulho da sua cabeça e ouvir a realidade se comunicando com você. Já falei pra vocês que a realidade tem um verbo. Já falei pra vocês que o conhecimento metafísico é analógico. E como ele é analógico, dá pra gente entender as coisas meio que por comparação. Se Deus tem um ser, que é um ser maior que eu, e eu tenho uma parcela do ser dele, eu consigo me compreender no momento que eu compreendo ele. Porque nós estamos ligados por esse ser, por essas parcelas de ser. Então repare, é muito importante que a gente saiba essas coisas. E que a gente abra mão de todo esse relativismo. E aí, voltando pro professor Olavo, muito mais do que saber o que as coisas são e ouvir o que a realidade comunica, porque ela tem um verbo e uma gramática, eu desejo que elas sejam tal como elas são. Por isso que isso é bonito. E é por isso que só este homem que conseguiu implantar no seu coração a aceitação desejosa pode ser feliz. Porque ele está, de fato, submetido à realidade. Não tem outra forma. Porque aceitar não. Entender o que as coisas são é um degrau importante, mas você pode entender e não colocar isso dentro do seu coração. E aí você continua revoltado. Beleza, eu sei que é assim. Sabe aquela criatura que entendeu o que é o casamento, que é um pacto indissolúvel, que é um compromisso formal, selado debaixo dos olhos de Deus, que é um compromisso com Deus, principalmente. Ele entendeu, mas ele tá revoltado com isso. Pô, agora eu entendi que eu tô amarrada com essa criatura aqui até o resto da minha vida, então eu vou ficar de cara fechada. Então eu vou pintar e bordar. Então. Por quê? Porque ele entendeu, a inteligência dele captou qual é a essência do casamento, porque a inteligência tá sempre tendendo a captar a essência das coisas. Mas ele não aceitou. Então não adianta. É por isso que só é feliz o homem que tem essa aceitação desejosa. Eu não apenas aceito, mas eu desejo que as coisas sejam como elas são. Voltou. E aí toda sorte de revolta, toda sorte de tristeza morre no nosso coração. E eu estou, de fato, submetida à realidade. Tá bem? Então, por fim, Aristóteles dá um exemplo no livro 4 da Metafísica, que ele fala assim, né? Olha só, imagina que um ser humaninho sobe no palco pra defender, na verdade acusar, né? Acusar o princípio da não contradição. Ele fala, olha, o princípio da não contradição não existe, tá? E o que é que ele tá dizendo com isso? Ora, eu sou um homem e não homem, eu estou certo e eu estou errado, e eu falo, mas não falo. É bizarro nesse nível, gente, é bizarro nesse nível. E se ele é um homem e não homem, ele está certo e está errado, ele fala, mas não fala, ao fim e ao cabo, o que é que ele tá fazendo ali? Quem é ele? Se o certo é errado, e se eu penso e não penso ao mesmo tempo, ao fim e ao cabo, qual a diferença substancial entre mim e as plantas? É isso, Eunice. É isso. Quando vocês virem
se expuserem ou se relacionarem com esse tipo de relativismo. E a pergunta de Dani lá em cima fez todo sentido, e é isso mesmo. Vamos dizer que a metafísica está aqui e o relativismo está aqui, um na ponta, outro no outro. E não se encontram nunca no meio do caminho. Vocês vão entender que vem disso. E vocês entendem que isso vem, quando eu digo assim, olha, a realidade é um devir, um eterno devir, um vir a ser, uma construção. Quando a mulher diz que, quando Simone de Beauvoir diz, não nasce mulher, não se nasce mulher, olha a sutileza, não se nasce mulher, torna-se. Vocês já viram essa frase, né? Vocês já pararam para meditar nesta frase? O que é que está embutido nisso aí? Uma revolta latente pelas coisas criadas. É a mulher que não quer ser criatura. É a mulher que não quer ser co-criadora. É a mulher que quer ser autossuficiente. Ora, eu decido se eu quero ser mulher ou não. Não. O que decide o seu sexo biológico é a sua compleição biológica. Você nasce mulher sim. O que você vai fazer com isso depois e toda a sorte de neurose que você vai ter por causa disso, aí é outra questão. Mas você nasce mulher sim. Você não se torna, não. Isso é uma condição intrínseca sua. Entendem? Então, numa frase dessa, não nasce mulher, torna-se, é isso aqui. É esse eterno devir. Não é o ser em si. É o ser para mim. É o que eu entendo por aquilo ali. E quando vocês virem esse relativismo, vocês sabem que ele começou na frase de Protágoras, onde ele dizia, o homem é a medida de todas as coisas. E o que é que o homem está buscando ser hoje, minha gente? Que não a medida de todas as coisas. É só isso. O homem quer ser a medida de todas as coisas. Ele não é. E é como o Rudolf Allais falava. O Rudolf Allais, quando ele falava sobre a neurose, ele dizia que a neurose é uma mentira existencial, né? E ele dizia que a neurose acontece no homem por conta da sua revolta enquanto criatura. Ele se sente grande, se sente, né, o rei da cocada preta, o ditador da realidade, mas quando ele se olha no espelho, ele se vê pequeno. Porque ele é. E aí ele fica neurótico. E é por isso que, ao passo que o Allais descreve a neurose como uma revolta da criatura enquanto criatura para com o criador enquanto criador, ele diz que o remédio da neurose é uma metanoia, que seria uma conversão completa. Ou seja, sou eu me colocar no meu lugar, de menos do que nada, que é isso que eu sou. E tanto mais, é tão louco isso, gente, não é intuitivo, sabe? Principalmente na sociedade que a gente vive hoje, nas coisas que a gente está ouvindo hoje. Na escola, na rua, com os amigos, enfim. Não é intuitivo. Que quanto menos a gente coloca quanto menos a gente coloca coisas subjetivas, que eu acho, que eu penso, que eu quero, na minha vida, quanto mais eu me submeto, quanto mais eu obedeço, quanto mais eu realizo este projeto que eu fui feita para ser, mais feliz eu sou. E quanto mais eu busco ser a medida de todas as coisas, mais infeliz eu sou. Isso é muito louco. Mas não, e é louco porque não é intuitivo. E se você virar para uma pessoa que está no ritmo do mundo hoje, com demanda, com a demanda do mundo, né? Como ele está acelerado, com entorpecente, com ideologia, com toda sorte de vícios, ele vai rir da sua cara. Eu obedecer um projeto que eu fui feito para ser, eu sou o que eu quiser. E aí a neurose está instalada, a tristeza está instalada, o vazio existencial está instalado, a frustração está instalada, enfim, toda sorte de transtorno mental. O que é o transtorno mental? Se não um afastamento da realidade. Cada um em sua parcela. Cada um em sua parcela. O transtorno mental é um afastamento da realidade. Cada um está olhando para um lugar diferente. Não são todos iguais, obviamente. Então, por hoje é isto. Eu queria falar com vocês acerca do princípio da não contradição, que é um primeiro juízo universal, que não dá para ser definido justamente porque, assim como o ente não tem realidades anteriores a ele para eu poder encaixar. Então, o ente e o princípio da não contradição estão ligados. O ente como primeira coisa, vamos dizer assim, e o princípio da não contradição como primeiro juízo, tá?
mas dá pra gente verificar na realidade como ele acontece. Porque se nossa inteligência tá operando direitinho, se a gente tá dominando nossas paixões, permitindo que ela atue, procurando a essência das coisas, o quid, etc e tal, como a gente já conversou, a nossa mente vai sempre fugir da contradição. E fugindo da contradição, nós vamos poder olhar para as coisas e dizer o que elas são. E começar a agir conforme. Inclusive, olhar para nós mesmos e dizer o que nós somos. Sem ideologia. Sem inclinação. Sem querer. Não mais nada. É isso aí. Se você silenciar a voz do mundo e a voz da sua cabeça, você vai conseguir ouvir. Tá bem? Então é isto. Espero que tenha ficado claro. Se tiverem dúvidas, podem colocar lá nos comentários da live. Vou baixar a live e deixar lá no perfil. As lives estão ficando salvas, tá? Aproveitem, porque eu não sei até quando ficarão salvas. Eu acredito que quando terminarem todas, elas vão sair daqui. Mas, até lá, elas ficarão salvas. Tá bem? Um beijo. Até amanhã. Acho que a nossa aula de amanhã será sobre substância e acidentes. Não percam, porque é uma live extremamente importante para vocês conseguirem compreender a metafísica e raciocinar diante da metafísica. Tá bem? Um beijo.